Passamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. Outro livro? É um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Paulo. Você é tão gentil. Mas entre, por favor. Um pouco incomodado, Alberto viu quando Juliana puxou pela mão e o conduziu para o interior da casa. Mas não conseguiu sentir raiva. O olhar do rapaz para sua filha era tão amigo, tão puro. Por outro lado, não havia como negar o brilho dos olhos de Juliana no momento em que dera com ele na porta. De fato, Juliana já era uma mocinha e mais cedo ou mais tarde iria se apaixonar por alguém. Conhecia Paulo apenas de ouvir Dona Catarina falar dele, mas pressentia que era um bom rapaz e seria o namorado ideal para Juliana. Além do mais, sua presença naquela casa seria providencial, pois Lenita e a filha precisariam de muita ajuda naquela tarde para resistir aos apelos maléficos de Xantipa, e concluiu seus pensamentos. É bom que Paulo esteja aqui para ajudá-las. Selene acordou extremamente angustiada naquele dia. A todo momento lembrava-se de seu horrível pesadelo e sentia que ele tinha uma ligação maior com a realidade do que os sonhos comuns. Sentia vontade de ligar para saber de Juliana, ao mesmo tempo em que uma voz estranha invadia-lhe a mente. Era Titânia, a entidade trevosa. Você tem que trazer Juliana para cá. Obrigá-la a viver sob o mesmo teto que você, ainda que ela não queira. Pense na pensão que poderia receber. Se ela sofrer com isso, não importa. Ela nunca gostou mesmo de você. Ela passou a manhã oscilando entre a preocupação e a raiva de Juliana. Sua cabeça doía e tamanha era a afinidade que experimentava com aquele espírito trevoso que este não teve a menor dificuldade em convencê-la a acalmar seus ânimos. Beba muito. O álcool vai ajudá-la a acalmar-se. Preciso de uma boa dose de uísque. Aliás, preciso de várias doses. Em pouco tempo ela já não se recordava de nada de sua conversa com João Vitor no dia anterior e entregava-se a maquinações absurdas como a de casar Juliana com o filho de um rico empresário que ela conhecera recentemente e tirar o máximo de proveito do dinheiro e do sobrenome dos quais a filha desfrutaria com esse casamento. A Larica e Carmona, que acompanhavam Titânia, exultavam. As três entidades odiavam Selene e também não simpatizavam em nada com Juliana, de quem, no fundo, morriam de inveja. Não viam a hora de ver Lenita e Juliana reunidas, discutindo e sofrendo muito. Xantipa, porém, não experimentava a mesma sensação das entidades trevosas. Por mais que tentasse, não conseguia sintonizar-se com as ideias de Lenita e Juliana. As duas estavam tão entrosadas que ele já começava a desconfiar da mentira de Alberto. Afinal, nada indicava que tivesse sentido a menor contrariedade antes de descobrirem a doença de Felipe. A presença de Paulo no ambiente também o incomodava. Não bastasse o fato de um escudo invisível impedir de aproximar-se do rapaz, este sentara-se ao lado de Felipe, envolvendo-o também com seu halo protetor, o qual repelia instantaneamente todas as vibrações maléficas que lhe eram enviadas por Xantipa. Não contente, Paulo ainda abria um estranho livro desconhecido por ele, o Evangelho, cujas páginas emitiam a mesma energia luminosa que emanava do rapaz, como se estivessem impregnadas da força moral de seu caráter. Sentindo-se extremamente incomodado, Xantipa queria sair dali, mas seu corpo não lhe obedecia. Na verdade, tia Geninha, em pé atrás dele, o havia magnetizado para que não pudesse deixar o local. Assim, sentindo-se tolhido por aquele magnetismo, Xantipa acabou sendo obrigado a prestar atenção às palavras que Paulo lia em voz alta. O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís do fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso,
O mais criminoso tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes adquirindo proporções admiráveis. Nossa, Paulo, que coisa mais bonita! Lenita tem razão. E eu li que o amor verdadeiro, como o de um pai por uma filha, por exemplo, jamais acaba, mesmo com a morte do corpo. Através do amor forte e sincero, os dois sempre se mantêm unidos, trocando pensamentos de coragem, incentivo e alegria. Felipe, que havia despertado sem febre e prestar atenção no pequeno diálogo, disse para a surpresa de todos: Eu também amo meu pai Alberto e meu tio João Vitor, que também é meu pai. Lenita e Juliana abraçaram o menino e o cobriram de beijos. É isso aí, gente. Só que muitas pessoas, apesar de amarem muito, amam errado, pois não admitem que aquelas pessoas que amam possam amar também outras pessoas, como diz aqui na continuação do trecho que li. Ouçam. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror, por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei do amor tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Por mais que se sentisse irritado com aquelas palavras, Xantipa não conseguia evitar que certas lembranças lhe viessem à mente, como que despertadas por aqueles ensinamentos. Sobretudo quando olhava para Juliana, sorrindo, não podia deixar de pensar o quanto amara um dia, como filha, o quanto perambulara à sua procura por anos a fio, até encontrá-la numa fazenda distante sob os cuidados daquele mesmo espírito que agora se dizia seu pai, Alberto. Embora Xantipa o odiasse por ter sido ele o causador de sua grande desgraça familiar, como o primeiro amante daquela que outrora fora sua mulher e agora se chamava Selene, sabia que tinha para com Alberto uma dívida de gratidão, já que este jamais lhe negara o direito de visitar sua filha quando quisesse. Juliana, porém, nunca o reconhecera como pai, tendo-o sempre tratado com desprezo e antipatia por não querer se lembrar de suas verdadeiras origens. De fato, fora por ciúmes que ele passara a odiá-la. Em seu íntimo, porém, jamais conseguira sentir por ela a mesma raiva que sentia de Selene. Ao contrário, ainda que se mantivesse firme em seus propósitos de vingança, sempre sentia um certo prazer ao vê-la e até mesmo um certo orgulho de saber que ela era sua filha. Na cabeça de Xantipa, que havia parado no tempo em função de seus rancores, nada havia mudado com a reencarnação daqueles personagens que povoavam seu passado. Juliana continuaria sendo para sempre sua filha ingrata e Selene a sua esposa infiel. À sua maneira, ele amava as duas ao mesmo tempo em que as odiava. Xantipa só despertou de seus pensamentos quando ouviu uma inesperada frase de Felipe que o deixaria ainda mais confuso. Paulo, será que eu vou conseguir gostar também daquele homem mau que maltrata o meu pai Alberto? Lenita e Juliana se entreolharam intrigadas, mas Paulo fez um sinal para que se aquietassem e, inspirado pelos benfeitores espirituais que se encontravam no local, respondeu serenamente: Sabe, Felipe, às vezes as pessoas fazem maldades porque estão muito machucadas, muito feridas, achando que nunca foram amadas de verdade por ninguém. Nós que somos muito amados, devemos ter pena dessas pessoas e orar para que um dia elas descubram que possuem o maior amor do mundo, que é o amor de Deus, e que esse amor dá a elas a oportunidade de apagar todas as maldades que elas fizeram através da prática do bem. Então eu vou rezar muito e com bastante amor para aquele homem, para que ele fique sendo uma pessoa bondosa. E também vou rezar pedindo para que meu pai Alberto também o perdoe. Essas palavras sinceras e infantis tocaram fundamente o coração de Xantipa, que se encolheu num canto envergonhado e dizendo para si mesmo: Nunca ninguém demonstrou consideração por mim. Como esse garoto a quem há pouco prejudiquei pode referir-se a mim com tanto carinho?
Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone. Enquanto isso, no escritório da empresa, Alberto sentia-se também cada vez mais envergonhado diante dos atos de João Vitor. Em reunião com o senhor Fernandes e os donos da emissora que havia encomendado as pesquisas, João Vitor fazia questão de elogiá-lo a cada momento, exaltando seu enorme empenho na elaboração daquele novo método, sua inestimável contribuição naquele projeto. Era tamanha a empolgação com que João Vitor falava do amigo que, caso não o tivesse visto trabalhando sem parar por meses a fio, o senhor Fernandes poderia até pensar que ele apenas beneficiara-se do projeto do amigo, o que não era verdade, já que João Vitor, com sua experiência no ramo, havia aprimorado bastante o trabalho que fora apenas iniciado por Alberto. Após a reunião, João Vitor trancou-se em sua sala e dirigiu um sentido pensamento a Alberto. Amigo, onde quer que você esteja, quero que saiba que esta vitória é sua. Que hoje, finalmente, eu consegui que todos na empresa reconhecessem o grande homem que eles perderam. Tomara que você esteja tão orgulhoso quanto eu por tudo isso. Perfeitamente sintonizado com João Vitor, Alberto ouviu integralmente sua mensagem e respondeu comovido. Eu é que te agradeço, amigo, e te peço desculpas por um dia ter pensado mal de você. João Vitor sentiu as energias positivas emanadas por Alberto e imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas. Ah, Alberto, como sinto saudades das nossas longas conversas. Embora também comovido, Alberto não perdeu tempo e aproveitou a sintonia. Você precisa ligar para saber de Felipe. João Vitor captou-lhe os pensamentos e pegou o telefone no ato. Segundos depois, ouvi a doce voz de Lenita. Sim, João Vitor. Felipe melhorou, graças a Deus. Sabe, Lenita, estou com vontade de ir a um centro espírita esta noite. Dona Catarina me falou muito sobre esse lugar e... Você não gostaria de ir comigo? Que coisa incrível! Eu estava pensando em te fazer o mesmo convite esta manhã. Tinha até comentado com Juliana, mas aí o Felipe ficou com aquela febre. Então a Dona Catarina também falou com você? Sim. Ela esteve aqui ontem e conversamos muito sobre isso. E você então aceita? Claro que aceito. O Paulo, que está aqui com a gente, disse que podemos levar o Felipe para que ele possa tomar um passe. Então eu passo aí por volta das 6:30 para pegar vocês, está bem? Está ótimo. Agora eu vou desligar. Até a noite. Até a noite. Assim que desliga o telefone, Dona Catarina entra na sala de João Vitor com alguns papéis. São os documentos que você deixou na mesa do chefe. Já estão assinados. Obrigado. Dona Catarina, Lenita e eu combinamos de ir ao centro que a senhora frequenta hoje à noite. Mas que ótima notícia! Fico feliz por vocês. Tenho certeza que vão se sentir bem naquela casa e encontrarão as respostas que estão procurando há muito tempo. Ontem eu me lembrei muito da senhora na casa de uma amiga. Aliás, a senhora sabe quem é? A Selene, mãe de Juliana. Ela é minha vizinha há muitos anos. Coitada. É uma pessoa que precisa muito de ajuda. A senhora acredita que até rezar eu rezei quando estava lá? Fez muito bem. A prece sincera, além de nos aliviar o coração, sempre atrai a proteção de espíritos superiores. O clima estava pesadíssimo. Mas no momento em que eu concentrei meu pensamento em Deus, a própria Selene se modificou. Alberto se mantinha atento à conversa, nunca ouvira falar nesses poderes mágicos da oração, mas lembrou-se de seu encontro com tia Geninha naquela manhã e começou a achar que tudo que Dona Catarina dizia realmente fazia sentido. Mas não se iluda, João Vitor. Muitas vezes já estive na casa da Selene, levando-lhe palavras de consolo, ensinando-lhe a orar. Mas ela, infelizmente, ainda não está preparada para beneficiar-se desses ensinamentos.
prefere a companhia de espíritos, ainda muito fortemente ligados à matéria, assim como ela. Mas não podemos fazer nada para ajudá-la? Dificilmente se pode fazer alguma coisa por alguém quando esse alguém não crê estar precisando de ajuda. Para poder receber ajuda, é preciso, antes de mais nada, querer, desejar esta ajuda. A senhora tem razão. Selene parece mais interessada em outro tipo de ajuda. É uma questão de evolução, João Vitor. Existem pessoas que só consideram como metas importantes a atingir nesta vida o sucesso material, simbolizado por posses, posições, satisfações físicas e mentais. Outras, mais desprendidas, já conseguem ter uma visão mais abrangente, mais espiritualizada, enxergando a paz, o amor, a alegria e a felicidade como os maiores tesouros que o Senhor Deus pode nos conceder. Ah, Dona Catarina, tomara que um dia eu possa me tornar uma pessoa tão evoluída como a senhora. Quanto a Selene... Não se preocupe com ela. O tempo é um santo remédio, cura todas as feridas. Assim, um dia, quando menos a gente esperar, ela encontrará seu caminho. Eu só espero que hoje, quando eu sair desse centro, consiga entender pelo menos metade das coisas que a senhora disse. Vai entender. Antes que eu me esqueça. Meus parabéns pelo discurso sobre o Alberto, na reunião de agora há pouco. O senhor Fernandes ficou tão sensibilizado com as suas palavras que está disposto a dar uma gratificação à família, em sinal de seu reconhecimento pelo trabalho do Alberto ao longo de todos esses anos. Está falando sério? Seríssimo. Mas isso é maravilhoso. Parece que o nosso chefe mudou, depois que você veio trabalhar aqui. Bem, deixe-me voltar ao trabalho. Nos encontraremos às 7h30 na porta do centro. Não se atrasem, por favor. Tá certo. Alberto recebeu a notícia sem maiores entusiasmos. Estava ainda tão impressionado com as palavras anteriores de Dona Catarina que não conseguiu fixar seu pensamento em outra coisa. João Vitor, porém, exultou. Não vejo a hora de dar a notícia para a Lenita. Ela vai ficar muito feliz. Allan Kardec, na página frontal do Livro dos Espíritos, esclarece que essa obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Os ouvintes devem estar percebendo como este relato mostra toda a problemática da vida humana, suas ações e reações, no bem e no mal, e que, na verdade, somente o bem poderá resolver as dificuldades no relacionamento de todos nós. O orgulho, a vaidade e o rancor são as causas de terríveis problemas. Somente quando alguém já amadurecido nas verdades maiores se propõe a servir com humildade e renúncia, é que os problemas podem começar a serem resolvidos. Que cada um de nós compreenda profundamente essa verdade e, aceitando a cruz da vida encarnada, não reaja desarmoniosamente aos problemas diários. Vivemos na carne para ganhar as experiências que nos amadureçam espiritualmente. Lembremo-nos da advertência de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Acabamos de apresentar... O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.